episódio de hoje, vamos falar um assunto que é milenar, amiga. Vamos falar sobre o yoga, que não é só a questão de respiração, de postura, mas tem muita coisa por aí. A gente vai falar sobre esse equilíbrio, autoconhecimento, leveza que a gente precisa diante da rotina agitada que a gente vive. E para isso, você está onde? No Saúde na Mídia. É saúde. Tá na mídia? Está no Saúde na Mídia. A gente tem o prazer hoje de falar sobre yoga, essa prática milenar, e trazer duas profissionais que vivem isso com intensidade. Doutora Kerli Helena Santos, que é médica, ginecologista e também entende muito do yoga, é praticante e professora do yoga, e Cristina Holanda, que está aqui ao meu lado, educadora física, que hoje vai falar um pouquinho sobre essa atividade. Afinal de contas, a gente está no mês internacional do yoga e dia 21, no sábado, agora, a gente também tem esse mutirão onde várias pessoas promovem aulões integrativos para que as mulheres profissionais, pessoas que gostam da prática, possam também entender um pouquinho mais sobre yoga, que a gente vai conversar hoje. Sejam bem-vindas ao Saúde Sejam na Mídia. bem-vindas. Muito obrigada. É um prazer para nós também ter esse espaço para divulgar o yoga. E a gente quer entender um pouquinho mais, né? Karina, você já fez alguma aula? Não, eu tô devendo, porque a doutora Kelly me convidou para fazer uma aula. Eu nunca fiz a aula, eu não sei nem porquê. Eu também nunca fiz aula de yoga. Aliás, eu acho que eu já fiz uma vez uma aula experimental que falava de respiração, sim, meditação, tudo envolvido ali ao mesmo tempo. E eu achei sensacional. Pena que por conta dos horários da aula, da professora, da minha rotina de trabalho, não consegui dar continuidade. Mas a gente fica curioso para entender, né? Como é que funciona, de onde é que surgiu o yoga. Tem vários tipos de modalidade de yoga. E aí, como que vocês se envolveram com esse tema? Vamos começar com a doutora Kerli. Vamos. Obrigada, né, mais uma vez por ter aberto esse espaço aqui por essa causa nobre que é o yoga, né? E eu me apaixonei pelo yoga quando eu fiz um curso de meditação, né, há mais ou menos 10 anos, né? E a partir desse curso de meditação eu não conhecia nem a meditação, nem a Hatha Yoga, que são as posturas, né, os asanas, né? E aí a partir da meditação, né, adentrei nesse mundo maravilhoso. E aí comecei a praticar, e a prática foi tão intensa para mim que eu resolvi fazer a formação, né? E aí eu fiz o TTC, que é um treinamento básico, e depois fiz o ATTC, que é o treinamento avançado. E a nossa linha de yoga é a Yoga Shivananda, é uma linha tradicional da Índia, né, que foi criada pelo nosso mestre Shivananda, que era médico, né? E a partir da Índia, essa yoga ela foi disseminada para o mundo todo, né? E hoje a gente abraça o yoga como essa prática que não se limita só ao tapete, né? A gente leva o yoga do tapetinho para a nossa vida diária. E Cristina, como é que o yoga entrou na sua vida? Comigo entrou pelo movimento, né? Já desde a formação, o curso de Educação Física na UFMA, eu já tive algum contato com o yoga, através de livros, né? Mas aí depois enveredei pela natação e fiquei um tempo. E num determinado momento, uma aluna de uma turma de alongamento falou assim: você tem todo o perfil de trabalhar com yoga. Vou lhe emprestar um material que eu tenho de um curso que eu fiz e você vai estudá-lo. E eu fiquei. 6 meses depois, eu conheci uma professora chamada professora Ivonete, que deu aula aqui em São Luís muitos anos. Ela faleceu ano passado. E então comecei a estudar com ela. E depois de 5 anos, a gente também foi fazer a formação da Shivananda lá em Garopaba. E de lá para cá a gente vem trabalhando com yoga. O movimento ele é o que movimenta o nosso organismo, né? O nosso corpo precisa do movimento. E o movimento consciente, como o yoga propõe, é uma forma que também leva para a vida toda, né? Leva para todos os espaços. Quando eu vou para a academia, se eu tenho uma melhor e maior consciência de mim mesma, do meu corpo, do movimento, eu vou ter um resultado bem maior na minha prática, né? E no dia a dia também, a presença ela é fundamental, né? E como explicar para quem nunca fez, assim, tu disseste que... Fiz uma aula e fiquei surpresa, né? É muito interessante como melhora a questão de você se conhecer, da respiração. E olha que foi só uma aula de meditação e eu achava, não, minha mente é muito agitada, eu não vou conseguir parar quieta para meditar. Ainda tenho dificuldade, não vou dizer que é fácil, não é.
Tento, mas ainda acho muito difícil. Mas ali, naquele momento que você está naquele ambiente preparado, você parece que você tem mais sensibilidade para emergir realmente naquela profundidade, entregar o seu corpo e a partir daí entregar seus pensamentos também. Não sei se é isso, Karina, mas eu senti um pouquinho disso. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, assim, mesmo para quem é agitado, para quem é mais calmo, para quem é o yoga, tem alguma prescrição? Olha, todos os médicos é unânime em dizer que o yoga é para todos e para o universal. Então, qualquer pessoa pode praticar o yoga. O yoga desperta em nós o estado de presença, né? Nesse mundo tão agitado, que as pessoas elas estão muito voltadas para o exterior. Então, há essa dificuldade de parar, como você, né, falou. É difícil você parar um pouco, parar para se observar, parar para observar a tua respiração. Isso hoje em dia é necessário, porque existem muitos quadros, né? Quadros ansiosos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então a gente precisa despertar essa paz interna. Todos nós somos seres pacíficos, só que ninguém hoje, nessa correria do dia a dia, existe essa dificuldade em parar e se observar. Essa é a proposta do yoga, é parar um pouco, parar, se observar, despertar o que de bom você tem dentro de você, despertar as suas tecnologias. Nós todos temos muitas potencialidades internas, entendeu? Então, a proposta do yoga, ela se estende. Não é só, como muita gente pensa, aquelas posturas. Alongamento, respiração. A gente já vê logo aquelas imagens, né? Daquela calma, da respiração, do alongamento. Mas, assim, o que define? Isso tudo é importante. Mas o yoga vai muito mais além disso. Né? O yoga, essa palavra yoga significa união, né? União do meu eu individual com o eu supremo. Então é amplo, o yoga é muito amplo. Né? Então a gente poderia explicar o yoga como mais do que uma meditação postural ali para exercícios, para alongamento. A gente pode falar de uma conexão espiritual também? Dentro do yoga? Também. Como é que a gente pode avaliar essa modalidade como corpo, mente e espírito? O yoga é um sistema de educação do ser. Né? O yoga nos educa para sermos, né? a despertarmos a nossa essência, quem nós somos na realidade. É um sistema de educação integral do corpo, da mente e do espírito. Então existe essa amplitude na prática. O que vocês já sentiram, o que você pode falar, que teve algum depoimento de algum aluno de vocês na prática do yoga, que transcende, assim, algo que traz como exemplo, como inspiração para outras pessoas que nunca tiveram a curiosidade de tentar praticar o yoga, tentar pela primeira vez. Às vezes a gente tem um depoimento que é um depoimento assim que é impactante, a gente pode compartilhar agora. O básico é essa inteireza do ser, né? Que todo mundo que vai praticar, logo de início percebe. E a melhora do sono, a melhora do seu posicionamento na vida, né, no dia a dia. Porque a gente fala do yoga como união, e a união não é só juntar coisas, né? Juntar os três corpos, mas é integrá-los. Então, um corpo perpassa pelo outro e eles se informam e se integram de uma forma que esse ser se sente mais inteiro, mais potente, mais real no seu viver mesmo. Né? Então, a estrutura corpo, mente e a estrutura sutil, elas conversam e elas interagem uma com a outra, beneficiando esse ser, para que a gente atinja essa unidade. Quando a gente fala da unidade do ser, é esse ser que é capaz de estar numa situação e poder olhar para ela e ter como discernir o que vai acontecer ali, como que ele pode atuar, como que ele pode interagir da melhor forma possível, tanto para ele, quanto para a situação que está sendo vivida, como também para os outros, né, que estão envolvidos. Então, essa questão da unidade. Quando a gente fala do ritmo, do tempo, é a unidade biológica de cada um, né? Cada um de nós tem um ritmo. E esse ritmo, ele vai sendo trabalhado e reconhecido por cada um.
A gente dá aula no coletivo, por exemplo, mas ali cada um é um sistema, se trabalhando, se reconhecendo, se percebendo, se reconhecendo comunidade. Porque a vida nos leva muito para a gente estar nos parcelando, né? Nos desfacelando também. E aí o yoga traz você para essa unidade. Aí você se sente melhor, o teu sistema gasta menos energia para funcionar. Né? A gente sabe cientificamente que quando a mente está no nível e o corpo está em outro, por exemplo, eu estou aqui agora, mas o meu pensamento está no passado ou no futuro, o nosso sistema gasta muito mais energia do que se eu estivesse integralmente aqui. Então isso nos leva a ter mais saúde, a ter mais presença, a ter uma percepção maior do todo. E isso vai potencializando, sim. A concentração também, né? Porque você tem que estar ali concentrado na hora. E a concentração, ela não é uma coisa assim tão difícil, porque ela vem, como a Kelly falou, do momento de presença. A mente, ela não vai parar. A qualidade da mente é o movimento. Então, o que nós fazemos com a meditação, com o yoga, é dar sentido a esse movimento. Torná-lo aqui e agora, atento, presente e atuando com essa realidade para realmente fazer aflorar, né, as potencialidades. Nessa questão dos depoimentos, eu tenho de uma aluna que hoje ela tem 17 anos. Ela começou a fazer aula de yoga comigo com 11 anos. Nossa, uma criança. E ela veio trazida pela avó, que a avó dela é muito preocupada, que ela estava com um problema de coluna sério, um desvio sério de coluna. Estava fazendo já fisioterapia. E aí a avó já praticava yoga há muitos anos. Então ela resolveu levá-la para fazer aula. E ela está até então, né, fazendo aula de yoga. E foi muito bonito como ela, através da prática, ela conseguiu reorganizar a postura, reorganizar a sua coluna. Há pouco tempo ela fez uma reavaliação com o ortopedista e ele ficou assim surpreso como ela melhorou. E a diferença é que lá ela tem uma condição de qualidade de quem ela é dentro da prática. É diferente da RPG, por exemplo, que é um exercício mais mecânico e que não envolve tanto ser integralmente, né? Então ajudou muito. É claro que ela precisou das fisioterapias, a gente não está negando nada, mas o fato de ter a presença, como eu falei no início, o estado de presença, ele nos acompanha em tudo que a gente faz. E eu gostei do exemplo, porque uma criança de 11 anos, eu imaginei que fosse justamente para acalmar, né? 11 anos aqui tá pirando o cabeção, né? Que geralmente as crianças são saudáveis, são bem agitadas, né? E aí a gente já vai para aquele ponto, né? Para quem para quem serve, quando começar? Será que existe? É para todos, né? A resposta também é. E eu também gostei do depoimento, que a gente imaginou que ela fosse trazer um depoimento ligado ao emocional, ao ser integrativo. E ela trouxe um depoimento ligado ao corpo físico, que, por consequência, trouxe esse equilíbrio emocional. E esse benefício, Cristina, doutora, você consegue ter numa sessão só de yoga? Ou precisa de uma prática regular para você já sentir esse reflexo na mente, no corpo como um todo? Acho que o ideal seria uma prática regular, mas existem trabalhos científicos mostrando que a prática de yoga uma vez por semana já é capaz de, por exemplo, de reduzir os estados ansiosos, né? Então, uma vez por semana uma prática de yoga é muito pouco, né? Mas já, né, se pode ver um benefício muito grande. Porque como um sistema educativo, né? Você vai se reeducando para estar de uma maneira mais presente. E aí o equilíbrio emocional é o que mais as pessoas falam. Estou dormindo bem, estou mais tranquila, né? Mas a gente percebe na prática muito favorecimento. Essa mesma menina, ano passado, ela prestou vestibular. Então ela relatou para a gente como a ajudou. E ela inclusive ajudou colegas.
levando para elas uma respiração. Eu já fez uma atitude. Já fez um Karma Yoga. Um dos caminhos do yoga. Respira e não pira, né? No Enem. Chama-se Karma Yoga, que é o serviço desinteressado, né? Um dos caminhos do yoga. Então, o yoga ele não se detém só ao tapete. A prática do yoga é para a vida, é para o teu dia a dia, entendeu? Então, o Karma Yoga, que é o serviço voluntário, desinteressado, você pode ajudar a família, os amigos, quem quer que seja. Você já está praticando o yoga. Quem não gosta de meditar, quem não gosta de fazer as ajude, sirva, né? Sirva, dê, que é o lema do nosso mestre. E é mais ou menos isso que você faz no seu consultório, doutora Kerli, porque a gente fica curiosa também. Doutora Kerli, que é ginecologista integrativa e também instrutora de yoga, é isso que você faz, esse Karma Yoga já com as suas pacientes, com as suas gravidinhas? Né? Como é que você faz esse aconselhamento nesse tratamento? Porque, né, geralmente, mulher, quando passa ali pela gestação, também tem muita ansiedade. Sim, né? A mulher já cria mais ansiedade ainda nessa época. Vocês falaram dos benefícios para ansiedade, para depressão. Sim. Como é que é esse tratamento conjunto? Eu acho que o maior Karma Yoga que um médico pode fazer pelo seu paciente é prestar atenção, prestar mais atenção na pessoa que está lá diante, né, dele, de mim, no caso, né, que eu posso hoje, depois de tantos anos de prática, são 10 anos de meditação, né, eu consigo prestar mais atenção, né, a minha sensibilidade, né, aumentou, né? Você é mais aflorada, você, né, passa até a compreender, a compreensão do ser, né? Porque nós somos almas, eu sou, né, você é, entendeu? Então não existe aquela diferença, entendeu? Então o yoga na prática me deu isso, me deu essa possibilidade. Eu já imagino uma pessoa no consultório, né? Acho que tu já chega e fala, mas se ela fizesse um yoga, isso ia ajudar. Acho que você olha assim, porque a gente dentro da profissão, lógico, quando chega alguém dentro da nossa especialidade, lógico. Que a gente vê ali na nossa formação que a gente consegue ajudar, eu imagino como é que deve ser a tua, que você olha aqui, vamos bem ali pro tapetinho. Todas fariam, mas existem casos de eu fazer no consultório uma pequena prática de respiração, né? Porque existem. Era isso que eu ia te perguntar também, a questão da prática. Hoje a gente consegue fazer uma aqui? Acho que consegue, assim, uma prática de respiração, sim. 2 minutos, né? Pois ótimo. A gente não vai conseguir ficar 2 minutos, mas a gente consegue ficar um tempinho. Relaxamento, entendeu? Como é que a gente poderia fazer, doutora? Se a gente fosse fazer se engana com o tempo, viu? É verdade. Você vai ver que 2 minutos nossa, não é nada. Pra TV e vídeo é uma eternidade. Mas assim, sentar, né, de maneira... Vamos lá. Com a coluna ereta, pequeno relaxamento, né? Colocar as mãos aqui sobre as pernas, fechar os olhos, né? Olha, quem está em casa aí também pode fazer. Respira profundo, solta o ar pelo nariz, relaxa os pés, né? Observa a respiração, observa como o seu corpo está nesse momento. Só observar. Aí você vai ver que a tua respiração vai acalmando, né? Você vai respirando, né, mais lentamente, vai relaxando as pernas, relaxa os joelhos. Inspira devagar, lento, relaxa braços, relaxa tórax, relaxa os ombros. Relaxa as costas, pescoço, relaxa os músculos do rosto, solta a face, relaxa. Respiração lenta, respiração normal, acalma a mente, acalma os pensamentos, relaxe. Concentra a atenção no meio da testa ou na área do coração. Deixa a respiração bem lenta. Respira normalmente. Relaxe.
Eu sou paz. Eu sou luz. Relaxe. Deu para relaxar aí do outro lado? A gente já tá aqui, ó, em outro plano. Né? Pronto, já voltando. Tá profundo, vai voltando aos pouquinhos. Então, se deixar, eu fico até... Tudo inicia com isso. E a gente se sente, parece que o corpo vai flutuando. Isso. O peso vai indo embora. E aquela Assim, sobrecarga. É verdade, a sensação quando ela fala, eu tava com o joelho meio tenso, ela relaxa o joelho, pá, relaxa o ombro, relaxa a face. Quando você vê, você nem percebe que você está com a face tensionada. E aí você já consegue trazer esse relaxamento. Agora, falando do outro aspecto, a gente está falando desse relaxamento, mas muita gente vê a yoga somente como relaxamento, meditação. Mas a yoga também traz, por exemplo, flexibilidade, força, postura. Até que ponto a gente pode trazer também alívio de dores com a prática da yoga? Olha, a base para o trabalho no corpo físico é o tripé. Força, resistência e flexibilidade. Né? Então, você, na parte de asanas, do Hatha Yoga e de outras linhas que trabalham com os asanas, você vai estar sempre trabalhando força, resistência e flexibilidade. E a partir daí, nessa estrutura, integrando e harmonizando esse tripé, você começa a montar uma estrutura saudável. Né? Se eu só tenho força, impede que eu desenvolva uma mobilidade boa. Então, eu preciso ter a flexibilidade também para favorecer a mobilidade. E eu preciso ter a resistência para sustentar, basicamente, o meu próprio corpo, né? Então, se eu não consigo me sustentar, a minha resistência está no nível bem baixo. Então, é importante. Quando eu integro esses, aí você consegue manter todo um trabalho do corpo físico de uma maneira saudável. Não só a nível da mecânica, mas também a nível do funcionamento da estrutura fisiológica, do funcionamento dos sistemas circulatório, respiratório, endócrino, digestório. Porque o movimento do corpo vai também mobilizando todos os sistemas, para que você integre. Quando a gente fala do yoga como instrumento de paz, passa por aí também, porque o movimento, ele vai gerar para cada um essa condição de unidade. Quando eu me sinto bem com o relaxamento, quando eu me sinto bem com um trabalho de corpo que me deixa numa condição de maior presença e de inteireza, nós vamos também alcançando essa condição de paz, de unidade. E um ser saudável, ele tem maiores possibilidades de se tornar uma pessoa, né, que desenvolva compaixão, que tenha também empatia pelo outro. Né? Por que vocês acreditam que as pessoas ainda não aderiram a esse estilo de vida? O que está faltando? Qual é esse desafio para que a yoga atinja o maior número de pessoas possíveis, levando esses benefícios que a gente está relatando aqui hoje? Essa é uma pergunta bem difícil. É difícil. Eu acho que talvez elas pensem que o yoga seria uma das hipóteses, seria só aquelas posturas difíceis, porque a mídia, né, você vê aquelas pessoas, aqueles de cabeça yogas, para baixo. isso, essa, né, e assim, para você praticar o yoga, você não precisa nem ser flexível, porque com a prática você vai tendo essa autopercepção, você vai despertando. Entendeu? Às vezes uma pessoa começa a fazer uma prática e vai pensando, mas eu não consigo, mas vai fazendo e vai conseguindo, opa, já consegui. Foi assim comigo, entendeu? Eu já faço posturas que eu nem imaginava que eu poderia fazer. Mas assim, foi também por causa de uma disciplina, porque o yoga, né, se você quer evoluir na prática do yoga, você tem que ter disciplina em qualquer coisa hoje na vida, né? Você tem que ter disciplina, né? Se você quer crescer.
E você, como médica, a gente estava falando aqui sobre a questão da presença, né? O yoga, ele é presença, faz com que você não acelere para buscar o futuro, Sim. nem desacelere demais para ficar no passado. Isso. Então, como médica, como é que você acha que essa prática ela serve de estratégia no tratamento, nos tratamentos da ansiedade, da depressão, né? Que é justamente aquele... Nem aconteceu, a pessoa já fica com aquela preocupação, entendeu? Ou então, lá no passado, fica deprimido porque é alguma coisa que não conseguiu resolver. Como é que o yoga trabalha nessa questão do tratamento para ansiedade? Nessa questão é importante salientar, dizer aqui que o yoga é um tratamento, uma prática adjuvante. Quem já tem depressão, quem já desenvolveu um quadro ansioso, não é que você vá deixar de fazer seu tratamento tradicional mas ela serve como uma boa estratégia nesse tipo de tratamento? Porque você pode agregar. Né? E eu tenho pacientes, tem pessoas que eu conheço que já conseguiram tirar os medicamentos, né, depois que agregaram, né, a prática do yoga na sua vida, entendeu? Então é interessante dizer isso, porque às vezes as pessoas, não, larga tudo, vai só fazer yoga. Não é bem assim. Né? Então, é uma prática que você pode agregar e que dá muito resultado. No yoga a gente trabalha com o sistema nervoso parasimpático, que é considerado o freio do corpo, né? Então você estimula esse sistema nervoso e acaba sedando o sistema nervoso simpático, que é o acelerador do corpo. Então, quando você pratica o yoga, né, você vai desenvolver mais esse parasimpático, que causa a calmaria, né? Vai haver a liberação de hormônios e neurotransmissores, né, que vão ajudar a acalmar o sistema nervoso simpático. Então, acontecem muitas reações no corpo, né? Isso tudo está provado cientificamente. Hoje, as grandes instituições de saúde já abriram as portas, né, para o yoga, né, para a meditação. E é importante também salientar que a meditação, a respiração estão tudo junto, não tem nada separado. Porque às vezes pensa, yoga é uma coisa, respiração é outra, meditação é outra. Não, é tudo junto. Só que assim, tem pessoas que se identificam mais com a meditação, tem pessoas que se identificam mais com os exercícios respiratórios, com os asanas, que é a prática física, entendeu? A nossa yoga, ela contempla tudo isso. Nossa aula de yoga Shivananda, dura 1h30, né? E a gente passa por tudo isso nessa aula, né? A meditação, a respiração, os asanas e o relaxamento final. Então, é uma aula completa. Perfeito. Finalzinho aqui do nosso bate-papo, tá chegando no final, mas eu queria que, antes da gente fazer aquela perguntinha surpresa, vocês fizessem convite para esse evento do dia 21, falasse um pouquinho, né, uma frase, uma reflexão com o coração de vocês, que a gente já sabe que vocês são apaixonadas pela yoga, mas que vocês pudessem compartilhar um pouquinho mais disso com a nossa audiência. Fiquem à vontade. Bom, nós vamos comemorar o Dia Internacional do Yoga pela Paz. E a nossa proposta é que mais pessoas possam vivenciar esse sistema, que é um sistema que traz a paz para a gente, nos faz perceber, reconhecer que a paz nos habita. Então, convidamos vocês para um aulão dia 21, na Casa Verde, às 9h da manhã. Esperamos todos lá, entendeu? Vamos... dar força, né, esse movimento de yoga, que yoga a gente só faz bem, não tem contraindicação, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, então é só paz mesmo, tranquilidade, né? Estão todos convidados. Obrigada. E olha, então vamos agora à nossa caixinha surpresa para finalizar. Tem uma caixinha preta aí que você vai pegar a caixinha e vai tirar uma pergunta. Cada uma tira uma. Cada uma vai tirar uma. Kelly e Cristina pode tirar uma. E aí, qual é que é a primeira que vai ler e depois responder? Kelly já olhou assim pra... Cristina pode começar, que ela já abriu primeiro. Pronto. O que te traz paz nos dias difíceis? Nossa, foi bem assim, bem direta, bem dentro de sinergia com o assunto. Para mim, o que me traz paz nos dias difíceis é esse momento de voltar um pouquinho, parar, conectar comigo, conectar com a minha paz e depois disso, olhar para a dificuldade e lidar com ela, né?
coisas que podem ajudar também. Eu adoro caminhar na praia, eu adoro estar com os amigos, eu adoro dançar. Então, busco sempre coisas que me dão prazer, porque a nossa mente, ela é uma estrutura muito ampla, né? Então, a dificuldade, o problema, quer tomar todo o espaço da nossa mente. Mas o nosso universo, ele é amplo. Então, uma estratégia é você perceber que você tem um problema e tem todo o universo da sua vida para usufruir também. Então, quando você abre, amplia um pouco mais, aí depois você volta para o problema, ele diminuiu e você cresceu. Porque você se nutriu, você se potencializou e até tem mais capacidade para lidar com aquela situação e achar uma resolução. Perfeito. Que maravilha. Doutora, qual é a sua perguntinha? A minha é, o que você aprendeu sobre si mesmo recentemente? Bom, todo dia eu aprendo alguma coisa sobre mim mesmo, mas assim, eu até comentei com a Cristina, no sábado eu dei uma vivência, né, de uma prática de meditação e eu falei para ela, Cris, eu me surpreendi comigo mesmo porque eu fui capaz de falar de improviso, né, que era uma coisa muito difícil para mim. Eu acho que isso foi um presente dos grandes que o yoga me deu, entendeu? Essa fala natural, né? Sem olhar papel, sem preparar nada, falar com o coração, digamos assim. Isso eu aprendi sobre si mesmo. Muito bacana. Quando a gente imaginar, né, que o yoga também serve como essa comunicação do coração. Uma comunicação do coração, da alma. Da sabe? alma. E a gente deixa esse recado para você, que tinha curiosidade de entender um pouquinho mais de yoga, com essas duas pessoas sensíveis, incríveis, apaixonadas, que tiveram as vidas transformadas por conta do yoga e continuam transformando vidas, para que você conheça um pouquinho mais sobre essa prática também. E eu e Karina vamos fazer aula de yoga, né? Acho que a gente precisa, nesse mundo agitado, ter uma calmaria no coração. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou, compartilha, encaminha esse vídeo para outras pessoas que precisam conhecer um pouquinho mais sobre essa prática. E é claro, deixa aqui o seu like, seu comentário, não deixe de se inscrever no nosso canal. Gente, tchau, tchau. Saúde.